Hoje vamos contar a história do senhor Antônio. Seu Antônio tinha 68 anos e morava sozinho em uma casa simples que ele mesmo ajudou a construir muitos anos atrás. Durante a vida inteira, seu Antônio trabalhou duro, acordava cedo, enfrentava sol, chuva e cansaço para colocar comida dentro de casa e dar uma vida melhor para os seus filhos. Ele nunca reclamava, dizia que todo esforço valia a pena quando via seus filhos crescendo. Os anos passaram, os filhos se casaram, seguiram suas vidas e cada um foi morar em um lugar diferente. Seu Antônio entendia, sabia que a vida era corrida, mas existia uma coisa que começou a machucar seu coração. O telefone quase nunca tocava, não chegava mensagens, as visitas ficaram cada vez mais raras, os aniversários passaram, os natais passaram e muitas vezes o seu Antônio passava essas datas importantes sozinhos. Mesmo assim, sempre que um dos filhos ligava, ele ficava muito feliz. Mas havia um detalhe: quase todas as ligações que aconteciam sempre terminava do mesmo jeito. Pai, será que o senhor pode me ajudar? Às vezes era uma conta atrasada, outras vezes era um problema no carro, algumas vezes era um empréstimo, e seu Antônio sempre ajudava. Sempre dava o seu jeito, ajudava porque era pai. Ajudava porque amava seus filhos. Ajudava porque acreditava que dias melhores viriam. Mas os anos continuaram se passando e ele começou a perceber uma coisa: quando o dinheiro acabava, o telefone tocava. Quando o problema era resolvido, o silêncio voltava. O telefone não tocava mais, ninguém o procurava. Certa noite, seu Antônio, sentado sozinho na varanda, ele ficou olhando para o céu. Pensou em tudo que tinha vivido, pensou em tudo que tinha feito pelos seus filhos e fez uma pergunta para ele mesmo: será que ele sente minha falta ou sente falta da ajuda que eu dou? Aquela pergunta ficou na cabeça dele por vários dias, até que uma manhã ele tomou uma decisão. Pela primeira vez em muitos anos decidiu pensar um pouco em si mesmo, pensar nele. Pegou parte do dinheiro que guardava e começou a fazer coisas que sempre adiava. Consertou algumas coisas da casa, comprou uma cadeira confortável para a varanda, começou a caminhar na praça, fez novas amizades, passou a frequentar encontros de pessoas da sua idade. A vida começou a ficar mais leve para o senhor Antônio. Alguns meses depois, o celular tocou novamente. Era um dos filhos. Depois de alguns minutos de conversa, veio o pedido: pai, estou precisando de uma ajuda. Seu Antônio respirou fundo, não respondeu com raiva, não brigou, não levantou a voz, apenas falou com calma: filho, dessa vez eu não vou poder ajudar. Do outro lado da linha houve silêncio. O filho pareceu surpreso, porque todas as vezes que pedia ajuda, ele era atendido. Durante alguns segundos ninguém falou nada. Depois a conversa terminou. Nos dias seguintes, seu Antônio ficou pensando se tinha feito a coisa certa. Ficou um pouco preocupado se iria, no caso, afastar ainda mais os filhos. Mas algo diferente aconteceu. Algumas semanas depois, o mesmo filho voltou a ligar. Só que dessa vez não pediu nada. Perguntou como ele estava, perguntou da saúde. A conversa durou quase uma hora. Meses depois, as visitas começaram a acontecer com mais frequência, sem pedidos, sem cobranças, sem interesse, apenas para conversar. Seu Antônio percebeu uma coisa importante. Às vezes, quando estamos sempre resolvendo os problemas dos outros, as pessoas acabam se esquecendo que também somos seres humanos. Esquecem que também sentimos saudade, também sentimos solidão.
também precisamos de carinho. Naquele dia ele aprendeu uma lição que carregou para o resto da vida. Ajudar quem amamos é algo bonito, mas amor não pode viver apenas de pedidos. O verdadeiro amor aparece nos momentos simples, em uma visita, em uma conversa, em uma ligação sem motivo. Porque quem ama de verdade não procura você apenas quando precisa. Procura porque gosta da sua presença. E essa é uma diferença que muda tudo. Se você ainda tem seus pais por perto, encontre um tempo para conversar com eles. Nem sempre eles precisam de dinheiro ou presentes. Muitas vezes, o que eles mais desejam é algo simples: atenção, carinho e alguns minutos da sua companhia. Reflita. Fica aí uma reflexão para todos nós pensarmos sobre o que foi falado.